Deus até agora para cantar, para louvar, para tocar, tudo para a glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Sutir, que já foi justificado a ausência dele. Ontem ele me falou também pelo convite, ao maestro Renato, ao pastor Antônio, vice-presidente, essa pessoa carismática, simpática que nós já conhecemos, né? O evangelista Márcio, não menos simpático e carismático também, né? Esse povo amável aqui de Mandaguari. Eu quero dar continuidade ao estudo bíblico de ontem, e eu vou finalizar com um salmo, mas eu vou ler o salmo Os irmãos estão conseguindo ler aqui? Não sei se dá para ler. Deixa eu só chegar no slide que eu quero. Ontem eu parei aqui, né, neste salmo, né? O Salmo 72, versículo 20, como curiosidade, é o único salmo que tem o nome do seu autor. Salmo 72, a gente não fala, nós não falamos capítulo 72, salmo é por número, né? Esse é o salmo do número 72, aí sim o versículo do número 20, diz assim: aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé, do rei Davi. Hoje eu quero falar com os amados irmãos sobre, não vou falar essa questão de autoria e data, vou pular aqui, né? E quero chegar numa parte aqui que nós vamos falar sobre a poesia nos salmos, né? Nós temos os salmos, os mais antigos, que só deixa eu voltar aqui. O salmo mais antigo, né, nós temos mas eu não vou falar também sobre os salmos antigos. Eu quero começar aqui exatamente na questão da poesia. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque eu falei para vocês ontem que era um sermão diferente, né? Mas ontem eu não consegui fazer um sermão diferente, mas hoje eu pretendo fazer, né? E nós temos aqui os hinos antigos, a canção de Débora, o hino ao Arcos, o cântico, né, de Davi, lamentando a morte de Jonatas. Temos também a questão do refrão de Nínive, que é no livro do profeta Naum. E depois nós vamos chegar onde eu quero chegar aqui hoje. Aqui está aqui, 40% do Antigo Testamento é poesia, tem uns livros ali. Aí nós temos a divisão do Antigo Testamento, lei, profetas, escritos. Aí apenas 7 livros do Antigo Testamento parece não ter espírito poético, que é Levítico, Ruth, Esdras, Neemias, Esther, Ageu e Malaquias. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, estamos terminando quase, né, o livro de Levítico. E o livro de Levítico é o livro onde as pessoas começam a ler a Bíblia, lê Gênesis, Êxodo, quando chega em Levítico desanima, porque é muito complicado. Mas nós estamos estudando há 3 meses e vendo coisas profundas no livro de Levítico. E falando em ler a Bíblia, o Renato falou aqui da dedicação dos alunos para estudar música, para aprender cada nota, não é, Renato? Eu estava pensando sobre a leitura da Bíblia. Eu estava pensando na facilidade que nós temos de ler a Bíblia hoje e da escassez da leitura da Bíblia entre o povo cristão. Entre os muçulmanos, aos 12 anos, um menino muçulmano já decorou o Alcorão inteiro. Ele lê,
e decora. Lá no antigo Israel, no livro dos Salmos, eles também não tinham Bíblias como nós temos. Era uma escassez tremenda. Quando existia um livro no templo ou com os grandes escribas, então o povo tinha que memorizar. Eles memorizavam o Pentateuco, eles memorizavam os Salmos. Isso era cantado, era falado, e os pais iam falando para os filhos todos os dias, e os filhos iam memorizando. Então a importância da leitura. A poesia bíblica, nós temos aqui tipos de poesia. Eu vou entrar aqui eu estou tendo uma dificuldade porque eu não consigo enxergar bem lá o que está escrito lá. Então, nós temos alguns tipos de poesia. Eu não vou falar detalhadamente, mas eu quero falar sobre os paralelismos. Por exemplo, o primeiro tipo de paralelismo que nós temos na Bíblia, que dificilmente a gente observa, até por causa das nossas traduções, é o paralelismo sinonímico. Esse paralelismo sinonímico é segmento paralelo que repete uma ideia expressa no segmento anterior. A poesia hebraica, ela não tem rima, ela tem ritmo de pensamento. O que é uma rima, né? Nós temos a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Na poesia hebraica não é rima, é seção, segmento de pensamento. Então nós temos lá no Salmo 51, no versículo 2 e no versículo 3. Ou seja, nós temos um paralelo que repete uma ideia expressa no segmento anterior, que diz assim, os irmãos estão vendo ali, diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade. A linha posterior diz assim: e purifica-me do meu pecado. Então os irmãos estão observando, o lava-me está relacionado com o purifica-me, ou da minha iniquidade está relacionado com o do meu pecado. Aí diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões. A segunda linha diz assim: e o meu pecado está diante de mim. Não é bonito isso? Então isso é poesia hebraica. Aí nós temos um outro tipo de paralelismo, que é o paralelismo antitético. Esse segundo tipo de paralelismo, ele é uma construção poética através da qual a ideia da primeira linha torna-se mais clara pelo contraste da segunda. Então, Salmo 1, o versículo 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aí o contraste está na segunda linha: mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, a segunda linha ela é diferente. A primeira fala do justo, a segunda fala do ímpio. Mas nós entendemos melhor a primeira quando nós lemos a segunda. Depois nós temos um outro tipo de paralelismo. Pensei que tinha apagado lá. E é o paralelismo sintético ou cumulativo. Esse paralelismo sintético é uma construção poética que amplifica a ideia da primeira linha. Aí nós temos um exemplo que diz assim, Salmo 1, versículo 3. Ele amplifica, está lá, que diz assim: ele é como árvore, a primeira linha. A segunda linha amplifica a ideia que diz assim: plantada junto
a corrente de águas. Aí a terceira linha, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. A segunda ideia amplifica a ideia da primeira. Depois nós temos um outro paralelismo que é um pouco mais difícil, é como a música, né, Renato? Vai ficando mais difícil de entender, que é o paralelismo de congruência, que nós pegamos aqui um exemplo de Isaías 66, os versículos 10 e 11, que diz, arvorai, né? E na letra B diz, tocai a trombeta. Depois a letra A diz, estandarte na terra, e a segunda diz, tocai a trombeta entre as nações. E a terceira coisa que eu quero falar para os irmãos, que eu acredito que pouca gente já ouviu falar, é do chamado acróstico. O que é um acróstico? É quando a gente tem uma sequência de ideias que começam com letras, com números. E no Salmos, nós temos um acróstico, o mais conhecido de todos os Salmos. Nós temos vários Salmos aqui que são acrósticos, né? Eu acho que está ali, a maioria dos Salmos. Mas eu quero falar de um Salmo, o Salmo de número 119. Quem já leu o Salmo 119 inteiro? Algumas pessoas já leram. Se você não leu, a partir de hoje você vai ler de forma diferente. Esse Salmo, ele tem uma formatação, eu não sei se eu digo isso, eu uso essa palavra, tão linda, tão bela, que cada bloco começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, e ali estão as letras